E aí, pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre gráficos na cinemática, né? Que é uma parte importante. A gente falou isso lá atrás um pouquinho, mas a gente vai dar uma revisada, uma reforçada aqui, falando como montar as equações do movimento, as equações horárias para o tipo de movimento que você está analisando, né? Se você estiver analisando MRU, MRUV, né, montar a equação da posição e da velocidade, né? Então, a gente tem o nosso primeiro gráfico aqui, que é um gráfico de posição por tempo, né? Em que esse coeficiente angular aqui, a tangente, né, desse gráfico aqui, que é o ΔS sobre ΔT, vai dar para a gente a velocidade. Então, o que, é que a gente tem aqui inicialmente? Tem aqui a posição inicial é zero, a posição final que a gente está estudando, né? Ela vai terminar em 30. O ΔS é a posição final menos a inicial, 30 menos 0, 30 metros. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final é 6, o tempo inicial foi 0. Você vê que ele começa aqui, da origem. A velocidade média é o ΔS sobre o ΔT. A velocidade média então vai ficar 5 metros por segundo. Então, se por acaso você quiser montar qualquer função horária da posição aqui, analisando o MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, né, com a velocidade constante, né, a partícula vai percorrer deslocamentos iguais em intervalo de tempos iguais, pode fazer dessa forma, né? Então, olha como fica aqui a equação da posição. Como S0 é zero, então você vai ter apenas 5 vezes t, que é justamente a equação horária da posição para esse movimento. Um outro caso aqui também, da mesma forma, o coeficiente angular, a tangente aqui, vai dar para a gente o coeficiente angular da reta, que vai ser ΔS sobre ΔT. Então, a gente tem que S0 é 18, S final é 30, ΔS 30 menos 18, 12 metros, o ΔT 6 menos 0. Lembra, você vê que ele não começa da posição inicial 0, mas começa do tempo inicial 0. Então, a gente tem que a velocidade média é 12, que é o ΔS, dividido pelo ΔT, que é 6. A velocidade média, 2 metros por segundo. Então, esses são os dois casos assim, mais principais assim, para MRU, né, para você montar a equação da posição em função da posição e do tempo. Né? Então, como fica aqui, a equação da posição fica S igual a 18 mais 2 vezes o tempo. Né? Então, essa é a equação da posição para esse caso. Agora, a gente tem aqui um gráfico de V por T para o MRU, né? Para aquele mesmo tipo de caso onde você tem uma velocidade constante. Chega que a velocidade é 4 metros por segundo, né? E ela vai se manter constante nesse intervalo de tempo. E se você calcular a área aqui dessa parte achurada, você vai ter o deslocamento que a partícula descreveu, né? Que ela percorreu em 4 segundos. Ela teve um deslocamento de 16 metros. Então, a área entre a função, né, essa reta aqui e o eixo das abscissas vai dar para a gente o deslocamento, né, numericamente igual ao deslocamento. Do jeito que se você tiver agora aqui, ó, aqui já é o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui é MRU, movimento retilíneo uniforme, mas aqui é MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, onde você tem um corpo que vai variar a sua velocidade de uma maneira linear. Ele vai ter uma aceleração constante, e essa aceleração dada pelo ΔV sobre ΔT. E qual é a equação da posição, da velocidade, no caso? Para o MRV, você tem a velocidade inicial, a velocidade final, mais aqui a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração
vezes o tempo. E essa aceleração é uma aceleração que nós estamos estudando aqui, uma aceleração constante. Então, a velocidade no tempo zero é zero. A velocidade no instante igual a 5 segundos é 20 metros por segundo. O ΔV vai ser 20 menos zero, porque 20 é a velocidade final, 0 é o tempo, a velocidade inicial no tempo zero, 20 metros por segundo. O ΔT, 5 menos 0, 5 segundos. A aceleração média ΔV sobre ΔT, a aceleração média vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Logo, a função, né, para a velocidade vai ser 4 vezes t, porque v0 é zero nesse caso. Se você quiser também o deslocamento, você pode calcular a área que vai representar esse triângulo aqui, que vai ser numericamente igual ao deslocamento. Então, a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. A base é 5, a altura é 20, dividido por 2, 50 metros. Esse é o deslocamento que a partícula teve de 0 a 5 segundos. Ele vai ter um ΔS de 50 metros. Né? No jeito, se você tiver, é um outro gráfico aqui de V por T, só que a velocidade não começa no instante zero, começa a velocidade, né? Ela não é zero no instante zero, ela vai ser 5 metros por segundo no instante zero. Então, V0 é 5 metros por segundo, velocidade final é 50 metros por segundo, ΔV 45 metros por segundo, ΔT 5 segundos, a aceleração média então 5 metros por segundo ao quadrado. E se você quiser saber qual é o ΔS que ela vai ter após 9 segundos, você faz a área do trapézio. Base maior 50, base menor 5, que são os lados que são paralelos, vezes a altura, que é 9, dividido por 2, o ΔS então dá 247,5 metros, certo? Então aqui é a função da velocidade, V0, 5, mais a aceleração, que é 5 também, metros por segundo ao quadrado, no caso, vezes t. Essa é a função horária da velocidade. E aqui, quando você tem o gráfico A por t, quando você calcula a área que está aqui representando abaixo dessa reta, você tem a variação de velocidade, né? Então você tem aqui a aceleração média é 50 metros por segundo ao quadrado e ela é constante com o tempo no mr e o v, né? Então, se você calcular 50, que é a altura, vezes a base, que é 9, dá 450 metros por segundo de ΔV, ou seja, a velocidade vai variar 450 metros por segundo. Você imaginar que ela tem uma aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que a cada 1 segundo a partícula ganha 50 metros por segundo de velocidade. Se você multiplicar 50 por 9, realmente dá 450 metros por segundo de ganho de velocidade. Beleza? Bom, então pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui, né? A gente viu a maior parte dos gráficos, assim, a gente viu V por T e também falamos por A por T, S por T, né? Posição por tempo, aceleração por tempo, e ensinei vocês a montar a equação e saber o significado da área, né, que representa entre a curva, que é essa reta, e o eixo das abscissas, né, que para cada caso você vai ter uma representação numérica diferente, né, um significado físico diferente, né, e por hoje a gente vai ficar por aqui, beleza? Então, até a próxima. Valeu!